Zeb Wells. Cara, como é possível? Dentre todas as histórias do Homem-Aranha que nós já tivemos até agora, tipo Pecados Pretéricos, talvez o pacto que o Homem-Aranha fez com o Mephisto, dentre todas essas histórias, como é possível que um cara chamado Zeb Wells chegou e fez que todos os fãs do Homem-Aranha tivesse a mesma opinião, até fãs que não leram um quadrinho tivesse a mesma opinião quando via a ideia, falar que sim, essa é a pior fase do Homem-Aranha. É isso que vamos falar no vídeo de hoje, a fase de Zeb Wells, pior escritor do Homem-Aranha. Fala, Cris Bonito, falando aqui, Spider. Vamos lá, né? Tá na hora de desperdiçar toda a nossa reta que tem nesse cara, né? Vamos lá. Então, cheio de enrolação, vai vendo. Bom, antes de tudo, né? Bom, não tem jeito, né? Vamos trocar a cor, né, pra azul. E realmente azul remete o quê? Depressão. E é porque nós ficamos quando nós lemos essas histórias. Meu amigo, como nós bem sabemos, ultimamente as histórias do Homem-Aranha estão caos. Mas, atualmente, por incrível que pareça, muita gente tá lembrada disso, mas agora saiu da edição da editora. Não vou nada. Ele saiu da editora, agora não é mais o diretor realmente criativo, aquele que tá realmente escrevendo as histórias do Homem-Aranha. É outra pessoa que está escrevendo as histórias do Homem-Aranha, que é o Joel Kelly, que agora vai estar começando e já tá escrevendo algumas histórias do Homem-Aranha, que aí já tá vindo algumas ideias bem contraditórias, né? Gwen ressuscitada, Peter Parker não tem esperança, Mary Venom, ou seja, esse é a fase do Joe. Mas a fase do Zeb Wells, cara, é impressionante que nós falamos sobre essa fase do Zeb Wells, porque, mano, enfim, vamos falar um cara que veio antes Zeb Wells. No caso, a fase do Nick Spencer. Esse cara, ele foi um editor da Marvel, um escritor que fez mais ou menos umas 90 histórias, mais ou menos, do Homem-Aranha. Umas 100 histórias, vai, vamos arredondar pra 100. Umas 100 histórias do Homem-Aranha, do Amazing Spider-Man, o universo do Homem-Aranha. Muito boa. Uma história bem gostosinha de você se ler, porque em nenhum momento ele desrespeitou os personagens, conseguiu manter uma coerência, não quis renovar muitas coisas. Realmente foi um cara que realmente fez alguns volumes interessantes, trazia novamente a essência, as raízes de volta aos primeiros números, né, do Homem-Aranha, que cativavam mais as pessoas, né, criando meus vilões que eu achei mais interessantes, pra falar a verdade, que eu acho até mesmo melhor do que o Duende Verde Harry Osborn, mesmo que eu vejo uma valorização enorme nesse vilão, Duende Verde Osborn, que aí criou um dos vilões que era o vilão, não sei como é que foi traduzido para o Brasil, mas foi o King Dread, que é um dos vilões que eu particularmente amei de ver aquele vilão, e sinceramente, quando eu vi aquele vilão, eu falava, cara, esse vilão podia ser facilmente o vilão de Espetacular Homem-Aranha 3. Sério, eu gostei demais desse vilão. O jeito que ele usava o Homem-Aranha pra remeter aos traumas era maravilhoso, eu gostei, mas no final acabou desencadeando, não ficou tão legal. Aí tem umas artes bem bonitas, né, pelo Ryan Otley, Patrick Gleason e Mac Bigley, entre outros, né. Esses aqui são os que mais cuidaram das artes do Homem-Aranha, que foram artes maravilhosas. Mas aí, após a fase dele ter terminado, entrou mais duas pessoas, que por incrível que pareça, quando saiu o Spencer, né, esse editor que criou na época, entrou nada mais e nada menos que o próprio Zeb Wells e o próprio John Romita Jr., ou seja, por incrível que pareça, quando nós vimos que Zeb Wells hoje escreveu algumas histórias do Homem-Aranha, por exemplo, ele participou, por exemplo, na história de Brilliant Day, e também algumas histórias de Avenging Spider-Man e outras histórias do Venom e do Carnificina que ganharam uma grande valorização. Quando nós ficamos sabendo que Zeb Wells entrou na equipe pra realmente fazer as histórias do Homem-Aranha e o John Romita Jr., meu amigo, parece até piada falar hoje isso em dia. Todo mundo ficou doido, falou, meu Deus, estamos agora, vamos ver a melhor fase do Homem-Aranha. Vimos, né, na edição número 1, que foi um dos pontos que mais o pessoal ficou muito surpreso, e foi a separação do Peter Parker com a Mary Jane. Mas o pessoal apenas ficou surpreso, porque sinceramente não é novidade. Peter Parker e ela já se separaram várias vezes, esses longos 60, 70 anos que eles ficavam juntos, já se separaram diversas vezes. Não era novidade, a novidade é que era definitivo, que aí que todo o arco que aconteceu foi o quê? Eles ficaram no local, né, que o tempo passa diferente, e por conta desse tempo passarem diferente, o Homem-Aranha tem que agora fazer todo um manibalismo, por assim dizer, uma manobra, por assim dizer, pra pegar a Mary Jane de volta, porque o tempo lá passa diferente, e talvez ela possa estar até morta, por causa que uma hora pode ser 3 anos lá, enfim, e acaba que ele consegue recuperar ela. Só que aí quando recuperar ela, nós bem sabemos, conhecemos o personagem mais odiado da Marvel. Não sei como esse personagem conseguiu, na verdade eu sei, esse personagem conseguiu ser o personagem mais odiado da Marvel, que foi o Paul, atual e definitivo marido da Mary Jane, fazendo que a Mary Jane e o Homem-Aranha, principalmente o Homem-Aranha,
visse que o amor que a Mary Jane tinha por ele foi um amor de irmão. Ou seja, você com você ser irmão, mas aquele amor de irmão, eu gosto de você, mas às vezes brigo, mas é um amor de irmão. Basicamente isso. O Homem-Aranha começou a ter esse negócio e aí acabou. Mary Jane agora tá com 2 filhos adotivos do Paul, agora eles são uma família e eles são unicamente agora o casal definitivo da Mary Jane agora, nessa fase, sem contar que uma das coisas que o pessoal mais ficou revoltada, e eu até entendo a intenção do Zeb Wells ter colocado isso, mas a execução ficou horrível. Que foi o fato de agora o Peter Parker ficar muito dependente, por assim dizer, e ajudar muito, fazer parceria, na verdade, com o próprio Norman Osborn. Cara, é estranho demais você ver aquilo. É estranho, porque é muito descaracteriza muito o personagem. Só que aí agora, nessa fase do Zeb Wells, ele queria agora humanizar mais o Norman. Realmente mostrar o lado Norman, não o lado doente. Queria mostrar mais o lado humano dele. Ele tentou imitar, eu vi essa opinião, ele queria muito imitar o Dan Slott, quando ele fez o Homem-Aranha Superior. Só que o problema é que tanto o Homem-Aranha Superior, tanto ele, são personagens que, cara, não tem como, você já caracterizou aquele como vilão. Eu tô nerd que sim, o Dan Slott conseguiu realmente fazer uma história do Homem-Aranha Superior muito boa. Eu gosto da história, mas o nerd também é um pouco estranho. Mas a ideia é interessante. Deu uma humanizada muito mais forte do Dr. Octavius. E aí, quando veio o Zeb Wells pra fazer com o Norman, ele tentou, mas ele tentou. Não ficou bom. É estranho, é esquisito, sem contar o que o Zeb Wells acaba fazendo com o Homem-Aranha, cara. Cara, o Homem-Aranha chegou em certas situações que ele não tava aguentando, certas porradas que normalmente ele aguenta, seja emocional ou física. A emocional não tá aguentando e nem a física, nem se fala. Ele não aguenta isso. E o pior, eu percebi quando eu fiz aquele vídeo, comparando qual é o melhor universo, a Amazing Ultimate, né, que eu falo o Amazing atual e o Ultimate atual, qual é o melhor universo. Teve um cara que comentou que, meu Deus, quem é que desenhou esse Homem-Aranha Ultimate? Olha a cara desse cara, meu Deus, cara horrível. E é o Zeb Wells. Não, o Zeb Wells não, o Romita tem artes maravilhosas. Mas quando você olha as artes desse Homem-Aranha atual, olha isso, velho. É um saco de batata, é uma batata isso daí, velho. Eu não consigo ver, eu consigo ver uma batata, eu não vejo o Peter Parker nessa cena. Não é o Peter, é uma batata aquilo lá. A forma que é desenhada é horrível, mas a história é pior ainda, porque descaracterizou o Homem-Aranha de uma forma tão horrível que agora o Joel tem que pegar esse embalo que tá aqui e continuar o embalo. Eu não sei como é que eles vão conseguir resolver isso. Porque, sinceramente, agora o Peter Parker não tem mais esperança, tá separado da Mary Jane, ou seja, o maior casal da cultura pop, pra mim é o maior casal, não tem jeito. E também é de descaracterização. O Homem-Aranha não é um cara esperançoso, ele é o cara mais ferrado possível, não tem jeito. Cara, eu não sei como é que eles vão resolver isso. Eu não sei se o Homem-Aranha tem salvação do universo Ultimate. Eu acho que só existe uma salvação pro universo Amazing, quer dizer, falei Ultimate, mas é o Amazing, que é resetar. Resetar no sentido, o feitiço. Pegar o Homem-Aranha, fazer o pacto com o Mephisto, ou falar com o Doutor Estranho, sei lá, e resetar o feitiço. Aí reconstrói toda a linha temporal e faz ele realmente sendo o pai. Não é à toa que a única forma que tá sendo legal de ler os quadrinhos do Homem-Aranha tá sendo o Ultimate, né? Que, inclusive, é o único quadrinho que eu faço questão de trazer as histórias semanais aqui que eu não lanço. É o único quadrinho, porque eu sinceramente, claro, se vocês quiserem, vocês comentem aí embaixo. Eu posso trazer os quadrinhos do Homem-Aranha Amazing, mas eu não vou ficar trazendo os quadrinhos dessa época, porque, sinceramente, a história é horrível. Eu prefiro mil vezes trazer as histórias do quadrinho do Homem-Aranha Amazing. Vocês queiram também um quadrinho, a compra tá aqui na descrição, que você também ajuda muito o canal, né? Do Homem-Aranha Ultimate, que eu prefiro mil vezes trazer a história do Homem-Aranha Ultimate, porque basicamente tá sendo maravilhoso, tá sendo um sonho realizado. E tá sendo a única forma de aumentar a nossa fé, por assim dizer, pelas histórias do Homem-Aranha, que realmente está sendo uma história bem escrita, conhecida do time. Eu queria saber muito a sua opinião sobre essa fase do Zeb Wells, que se encerrou, durou mais ou menos 2 anos, uma fase horrível, 2 piores anos para todo maravilhoso é isso, todo fã do Homem-Aranha. Tem alguns fãs, até mesmo eu falo que eu consigo gostar de algumas coisinhas, mas não tem como se negar. A execução de todas as ideias é distorcida, é horrível. Peter Parker separando, Peter Parker sem esperança, Peter Parker com a gata negra, enfim, do Norman Osborn, enfim, é horrível tudo. A ideia é péssima. 2 anos de ideias péssimas. E agora o Joe tá colocando essas novas ideias, que agora é a Gwen ressuscitada, Mary Jane Venom. Queria saber a sua opinião, né? Porque, sinceramente, tá uma porra. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva, por favor, para recompensar essa opinião que eu trouxe aqui sobre os quadrinhos do Homem-Aranha do universo do Zeb Wells. Já que se encerrou, muita gente estava sabendo, então eu trouxe vídeo justamente para falar assim, gente, acabou, mas não melhorou em nada. Enfim, é isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva, né, para receber vídeos do Homem-Aranha e também do Homem-Aranha Ultimate, que eu tô trazendo, né, quando sai as histórias. É importante ser inscrito aqui no canal. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. E caso você queira ver a história do Homem-Aranha Ultimate, vídeos lá na tela final, onde eu tô contando essa nova fase desse Homem-Aranha Ultimate. É isso. Um beijo, um abraço, e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about your